E fala aí galera, beleza? Tio Jeff aqui, sejam bem-vindos a mais um videozinho comentando sobre Persona num geral. Como você já deve ter visto, né, pela thumb e pelo título do vídeo, nós estamos aqui meio que pra discutir algumas coisas e até trocar umas informações e umas teorias ali, mas isso vai ficar mais pro final do vídeo. Então, se já curtiu a ideia, deixa aquele like, se inscreve se não for inscrito e bora começar! A princípio aqui, galera, é uma coisa que eu notei tanto em Persona 3 quanto em Persona 4. Em Persona 3, eu meio que achei que foi algo muito expositivo, óbvio demais e talvez até um erro da Atlus, né, por ter feito algo assim tão óbvio. E eu me refiro a ele, o Ikutsuki, né, que no início meio que ele finge ser aquele amigo nosso lá, né, aquele cara parceirão, fechamento, mas ele sempre teve uma cara suspeita, ele fazia expressões suspeitas, né, ele tinha algumas ações também muito suspeitas, e lá pro meio do game, né, próximo, não, no meio, que depois quem assume a vilania é a Striga, né, enfim. Ele se revela como um vilão que até compactuava com o grupo da Striga, né? Então, tipo assim, por muito tempo eu pensei, pô, a Atlus vacilou, porque desde o começo do jogo eu já havia identificado um dos vilões, que vacilo. Porém, chegamos em Persona 4, onde nós temos simplesmente toda uma galera com rostos suspeitos. O que eu acabei percebendo que em um jogo com a temática de investigação, é perfeito essa jogada da Atlus, porque você não sabe quem vai ser o vilão se todo mundo tem uma cara suspeita, enquanto que em Persona 3 acabou sendo muito expositivo. Então, por um lado, eu acredito que isso foi sim um erro da empresa, mas eles devem ter percebido que ficou muito óbvio, então em Persona 4 virou e falou, mano, vamos fazer aqui ó, pelo menos uns de 5 a 10 personagens, tudo com cara de vilão, pro jogador ficar confuso, pra ele começar a pensar, mano, quem que é o killer aqui afinal? Porque é impossível. O que nesse caso, né, se todo mundo tem cara de vilão, então você já deve pensar quem é o óbvio aqui, que é um dos que eu considero fortemente como um possível vilão. Estou falando dele, o menino Adachi. Mas por hora ainda não temos reais evidências disso, a não ser de que ele é um cara muito gente boa e com um jogo com uma temática de terror, né? Enfim, a saga Persona como toda terror. O que eu quero dizer é, com um jogo com uma temática de investigação e assassinato, você está ligado, né? Lembra quem também era gente boa? O Light, lá em Death Note. E adivinha só, ele era o Kira. Agora partindo para um outro ponto, que esse aqui com toda certeza é um vacilo da Atlus, é no Persona 3 Portable, o portátil, na sua versão de PSP, aquele onde nós temos a protagonista feminina, a contraparte de Makoto. Sim, eu estou falando dela, a menina Kotone. Como vocês devem saber, que obviamente aqui, né, eu não me refiro a ela como o problema, não, de maneira nenhuma, mas sim sobre o co-protagonista de Persona 3, aquele que ao lado do herói, barra heroína, também tem os holofotes em cima dele. Eu me refiro ao menino Feroz, ou Ryoji, ou o Morte, chame como quiser. Bom, qual que é o ponto desse personagem aqui? Por que é que a versão portátil tá errada sobre este personagem, Jeff? Calma que eu já te explico. Vamos lá, vale lembrar que a entidade Morte, ele assumiu uma aparência masculina por se inspirar no Makoto, que era meio que o único ser humano que ele estava vendo ali naquele presente momento, sabe? Se inspirando no protagonista. Então, é isso. Simplesmente eu acho que tanto a sua versão de Fearless quanto a sua versão de Ryoji devia ter sido uma garota. Ah, mas a versão infantil tal ainda não tinha memória nenhuma, não tinha noção de nada, então podia ser um garoto? Tá, talvez pudesse ser um garoto sim. Mas aí veio o questionamento, então por que na versão com o Makoto escolheu ser um garoto e não uma garota? Então, tipo, acho que assim como criaram a Kotone, uma contraparte feminina para o protagonista, eu acho que podiam sim ter criado uma versão feminina do Ryoji, que ia ficar muito mais legal, uma amizade assim das duas personagens rolando lá, tal como foi o Makoto com o Ryoji, que pra mim é uma parada bem legal, mas a Atlus vacilou aqui. E, bom, como na versão Reload do Persona 3, aparentemente eles não têm nenhuma intenção de lançar nenhuma DLC,
nada que envolva Kotone, então acho que nunca veremos isso acontecendo, galera. Mas se vocês procurarem na internet, tem sim diversas fanarts do Ryoji, né? Pois diversas pessoas concordam com essa minha ideia de que se ele assumir a aparência masculina por se inspirar no protagonista, nada mais justo do que na versão portátil, que ele se inspira na protagonista feminina, né? Que é meio que um dos motivos pelo qual ele quer entender mais dos humanos e pelo qual ele hesita em trazer a queda para a humanidade, né? Que tanto é que vocês veem aqui no final do jogo, ele fala toda a verdade, né? Tudo que ele sabe do que tá para acontecer, do apocalipse chegando. Por isso que ele fala pra galera do CIS que vai dar treta, porque ele se inspirou, ele se apegou graças ao protagonista. Então, né, menina Atlus aqui, Titi Atlus acabou errando. Agora, uma vez mais, né, falando sobre o Ryoji de novo, mas calma, dessa vez aqui é um erro que aconteceu apenas nas versões originais e FIS do Persona 3, que é simplesmente a amizade inexistente do Ryoji com o Makoto. Como vocês devem notar, né, como vocês devem se lembrar, depois de derrotarmos os 12 apóstolos, né, as 12 sombras especiais, os 12 fragmentos do Morte, o Firos se liberta, né, recupera suas memórias, sai do corpo do Makoto, fica livre e tal, e depois ele reaparece como Ryoji. Ele chega no colégio e diz que quer se tornar amigo do protagonista, ele quer conhecer mais do protagonista, porque ele quer, né, agora com o corpo físico, reatar aquela amizade e ser próximo do protagonista. Isso ainda com memórias confusas, sem saber que ele é a morte, beleza? Porém, isso não é explorado em momento nenhum nos jogos originais e FIS, não existe. Atlus, anos mais tarde, corrigiu isso na quadrilogia de filmes de Persona 3, o que foi legal, e com base nisso eles se inspiraram para fazer no Reload realmente existir ceninhas, né, cutscenes e interações do Makoto com o Ryoji. Então começou como um erro e depois eles corrigiram. Afinal, a amizade do Makoto com o Ryoji é sim algo muito importante que precisa acontecer justamente para suas escolhas em dezembro, que tem que ter aquele peso. Você joga o Persona 3 e o 3 FIS, você não sente peso nenhum. O Ryoji é o Morte. Tá, tanto faz, a gente já havia notado que ele era o Firos, mas simplesmente ele meio que... Caras, ele se torna tipo super amigo do Junpei. E ele não tem uma interação com o Makoto. Você vai interagir com ele, ele fala que tá fazendo qualquer coisa na escola. E é isso, sabe? Tipo assim, o melhor amigo do protagonista, que tava lá com você desde o começo do jogo, quando vocês se separam, né, se tornam personagens que vão seguir seu próprio caminho, ele simplesmente não fala com você. Ele diz que quer se tornar mais próximo de você, ele diz que quer falar com você, andar com você, e ele não faz isso. Então, Titi Atlus, parabéns por corrigir isso no Reload, porque minha filha tava na hora, tá? Tava na hora. Agora, só para encerrar, não falando muito sobre erros ou acertos, mas vamos falar sobre o Persona 6. O que nós temos de informações sobre ele até então, se vai acontecer, se não vai acontecer, minhas teorias também e o que eu gostaria de esperar para esse jogo. Obviamente eu falarei por alto sobre isso. Se vocês curtirem a ideia, depois eu posso fazer um vídeo comentando melhor sobre minhas expectativas para Persona 6, mas vamos lá. Jeff, Persona 6 está sendo desenvolvido? Aparentemente não. Ai, mas eu vi... Calma, gente. A Atlus não falou que já estava em produção. Ela disse que tinha um jogo em produção que provavelmente, né, como nós vimos recentemente, era o Persona 4 Revival. Ah, mas o Persona 6 estava 95% pronto, eu vi na internet. Caras, se realmente tivesse 95% pronto, acredito eu que o jogo que teria sido anunciado e que ia ter saído o trailer não seria do Persona 4, seria o próprio Persona 6. Então, aquieta aí que vamos lá, vamos conversar sobre isso. Depois do grande sucesso de Persona 3, 4 e 5, onde no 3 nós tivemos simplesmente algo, divindade cósmica, Messias, o salvador do mundo e tal. Pá, coisa grande. Persona 4 segue uma vibe mais investigativa, mais pé no chão, mas com altos mistérios que te faz pensar e refletir, beleza? E temos obviamente, né, o fator mais amizade aqui. Persona 5, o lado lá mais rebelde dos protagonistas e coisa e tal. Então a Atlus deve estar pensando, gente, o que é que nós vamos trabalhar agora? Qual o caminho que nós iremos seguir? Pegar a ideia? Provavelmente a equipe da Atlus deve estar pensando, como é que eu vou elaborar algo aqui que não seja repetitivo
é também trabalhar sociais links, trabalhar pequenos núcleos e tudo mais, beleza? Então, tipo assim, não é só eles pegarem e fazer qualquer coisa, não. Por isso mesmo que eles estão investindo nos remakes. Eu ouvi até, não, melhor, ouvi não, eu li rumores de que poderia ser que estivessem planejando um remake do Persona 2. O que eu particularmente preferiria que antes do Persona 4 eles realmente fizessem algo sobre os Personas 1 e 2. Até porque eu tô na comunidade de Persona e eu faço parte da galera que dá uma zoada, onde tipo assim, a Atlus não gosta dos Personas 1 e 2, que eles são esquecíveis, e ela simplesmente só gosta dos Personas modernos. Tanto é que o remake começou do Persona 3, que foi o Persona que anos atrás, né, mais de uma década atrás, quase duas pra falar a verdade, foi a chave de virada. A Atlus estava passando por uma fase difícil, eles lançaram o Persona 3, sem grandes expectativas, mas esperando um bom retorno, e realmente foi o que aconteceu. Eu não sei se antes do 3 Reload a Atlus estava com problemas de novo para ter investido nesse jogo, mas foi lançado e de novo foi um sucesso. Persona 4 é um dos mais populares até hoje dentro da saga Persona. Então, tipo assim, por isso o remake do 4. Pá, então, se for um sucesso também, aí vem a dúvida. Eles vão jogar seguro para fazer um remake do Persona 5? Que, querendo ou não, é sim um dos jogos mais populares. O Joker é um dos protagonistas favoritos de toda a saga Persona. Mas, e aí? Persona 1 e 2, será que sai? Tomara que saia, porque eu acho que a comunidade merece jogar o Persona 1 e 2 com gráficos mais atuais, com voice line dos personagens, com seus áudios lá, com uma história mais bonitinha e tal, que talvez eles possam até criar... tipo, contar de uma forma que, tipo assim, todo mundo entenda que ainda assim, Persona do 1 ao 5 é realmente a saga Persona, e não tipo, caraca, 1 e 2 é como se fosse, sei lá, uma duologia de filmes assim, a partir do 3 eu... Não, gente, continua sendo Persona. Muda os métodos de invocação da Persona, muda vilão, muda uma coisa, só que tipo assim, gente, ainda é Persona. O problema é que jogar 1 e o 2 nos dias de hoje não tem essa tradução, né? Tem a equipe fanmade, né, traduzindo 1 e o 2, mas ainda assim tá longe de estar a versão final. O próprio Persona 3, né, no Fisk tem tradução, não está completa. O arco das respostas, né, do episódio Eggs lá, classicão, não tem tradução completa, tá bem numa fase inicial. Então vamos esperar que a Atlus faça isso, que ela lance remakes deles. E agora sim, voltando, né, o foco aqui principal, que é o Persona 6, ainda assim não temos nada, nenhuma informação sobre, né, produção dele, mas ele pode sim acontecer, afinal o remake do 3 deu certo, o remake do 4 com toda certeza vai dar certo, então esperamos que após esse remake eles voltem aos jogos numerados, algo similar ao que a Capcom faz com Resident Evil, sabe? Lança um jogo numerado, um remake, um jogo numerado, um remake. E sim, eu sei que um jogo na pegada de Persona leva talvez algumas horas a mais, né, para você desenvolver todos os sociais links de toda a galera lá, né, dos arcanas e tudo mais, então leva um tempo a mais, mas eu espero sim que aconteça. E agora sim, sobre o que eu estava querendo comentar com vocês, Persona 6 seria um número múltiplo de 3, ou seja, aqui talvez, se a Atlus for meio viajada, ela pode voltar para cutucar aquilo que foi deixado em aberto lá no Persona 3, né? Temos lá Makoto ainda com um portão, né, que impede a queda de vir sobre a Terra, né, que é aquele que a última muralha que protege o mundo do apocalipse. Temos Elizabeth que vai lá, né, para pipocar o Erebus. Mas e se o grande vilão do Persona 6 ou algum de seus minions fosse lá e no momento que Elizabeth fosse enfrentar o Erebus, ele chegasse e atacasse ela, deixasse ela ferida? E aí o vilão final chegasse lá e destruísse o portão, destruísse o Makoto, que já está morto, né? Ali é apenas a alma dele. Destruísse a alma do garoto. E aí, rapaziada, dando esse gancho assim, e sei lá, até o bicho pegasse Nyx e Erebus e devorasse eles, absorvesse eles, e essa criatura obtivesse assim o poder da própria queda? Sei lá, rapaziada, aí o que vocês acham? É viajado? É viajado, mas não doideiro bastante pra Persona, porque eu acho que até que se encaixa bem no roteiro dele, sabe?
Eu não vou comentar mais sobre essa minha teoria não, eu pretendo, tipo, se vocês curtirem essa ideia aqui, pretendo depois lançar um vídeo elaborando melhor, talvez até um spin-off de Elizabeth. Afinal, ficou em aberto o que ela faz depois que ela derrota o Erebus, né? Afinal, ela saiu da sala de veludo, não sabemos se o Igor sequer deixa ela voltar pra lá. Porque, de novo, a Atlus simplesmente não conta. Sabemos sim que Elizabeth ainda tem contato com a Margaret, sua irmã mais velha, porém... E aí, Elizabeth voltou a morar lá? Ela tá livre pelo mundo? O que ela faz? O que ela come? O que ela faz nesse período de 1 ano até o Erebus reviver? Não sabemos, mas podemos teorizar em vídeo, tudo isso depende de vocês, beleza? Bem, dito tudo isso, no mais, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, concordam com os pontos que eu comentei aqui? Discordam? Comentem aqui embaixo. Sintam-se à vontade para usar aqui a parte dos comentários para comentar, beleza? Vamos fazer Persona voltar a ser conhecido e apresentar também para mais pessoas, porque confesso que até o ano de 2015, 16, eu mesmo não conhecia a saga Persona. Eu fui apresentado ela há uma década atrás, então creio eu que aqui no Brasil, né, JRPG é meio... O pessoal não bota muita fé, né, tipo... Até porque a saga Persona, querendo ou não, contém jogos que são muito longos. Os clássicos, então, nossa senhora. Se a minha memória não falha, minha campanha no Persona 3 aqui no próprio YouTube, né, que tem série, levou mais de 200 horas. Enquanto que no Reload, uma amiga minha, ela zerou o jogo em apenas 90 horas. Então, tipo assim, os mais clássicos são bem mais tryhard, porque você leva muito mais tempo farmando XP. Então, tipo assim, gente, eu sei que os jogos são longos, mas vale a pena. Beleza? Beleza. Então, é isso. Também não se esqueça de conferir se a sua inscrição está em dia, ative o sino para não perder nenhum vídeo e nos vemos na próxima. Valeu e falou!